olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, querido. Boa noite. Você é muito bem-vindo para tomar um tempo e refletir a respeito de temas essenciais para a nossa vida. Eu quero começar esse momento pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos ter proveito nessa palavra e para que Deus conduza ela até o nosso coração. Vamos falar com o nosso Deus? Amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse momento. O Senhor é Deus que fala ao nosso coração e nós cremos, ó Deus, em tudo o que a Bíblia Sagrada diz. Eu quero te pedir, Deus, que o Espírito Santo
possa conduzir essa reflexão e colocá-la, Pai, no nosso coração. E Deus, que teu Espírito nos convença de que é necessário viver essa palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor seja com cada pessoa que está ouvindo. Visita, Pai, cada um que tem precisado do teu socorro. Deus, certamente há pessoas precisando de provisão, de paz, de emprego, de saúde nos relacionamentos, saúde para o corpo. Deus, seja qual for a situação, Pai, nós pedimos que o Senhor possa agir e trabalhar, ó Pai, na vida de cada pessoa. Principalmente, Deus, o nosso desejo é que as pessoas sejam salvas e que elas possam, Deus, experimentar o amor do Senhor dentro do coração delas. Deus, fica com a gente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para nossa reflexão desse tempo, eu quero ler um texto que está na carta aos Gálatas, capítulo 6. E, querido, eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora. Essa tradução traz uma leitura bem simples. Eu gostaria de ler. Eu sei que existe uma variedade de traduções que usamos, mas esse texto especificamente, ele lido nessa tradução, ele tem uma mensagem muito interessante, tá? Gálatas, capítulo 6, versículo 1 em diante, a palavra de Deus, dita através de Paulo, afirma a seguinte verdade: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Essa passagem, ela tem uma mensagem que é muito pertinente para a nossa reflexão. Querido, você pode fazer uma análise e você certamente vai encontrar respostas muito interessantes sobre como nós tratamos as fraquezas das outras pessoas. Normalmente, somos muito generosos e pacientes com as nossas frustrações, com as nossas fraquezas e até nossos pecados. Normalmente, quando nós descobrimos em nós alguns hábitos ruins, nós temos a tendência de agir como se não fosse um problema tão grande. Nós costumamos acariciar o nosso ego, justificar os nossos delitos e dizer que nós somos bons apesar deles. Mas, quando o problema tem a ver com a outra pessoa, nós facilmente descobrimos que somos severos e cruéis e somos como o nosso Cristo disse. Nós costumamos, em nosso julgamento humano, ignorar a trave, a madeira que está em nossos olhos e ser capazes de ver o cisco, a poeira no olho da outra pessoa. Jesus Cristo, ele disse durante a sua vida que nós precisamos olhar para nós antes de julgarmos o próximo. Querido, eu acredito que muitas pessoas têm uma atitude julgadora, têm uma atitude impaciente e acabam tendo uma atitude que mais condena os outros do que propriamente ajuda a erguer. O apóstolo Paulo, ele nesse texto, ele mostra um fato que cabe para todos nós, porque, queridos, todos temos fraquezas, todos pecamos, todos temos dias maus, todos lidamos com momentos de adversidade na nossa vida e quando esses dias chegam, certamente nós acabamos nos sentindo frustrados. E pense, pior fica quando nós estamos mal e encontramos pessoas que nos jogam mais para baixo. Eu quero te convidar a pensar nesse tempo que nós precisamos ajudar uns aos outros nas cargas de cada um, mas entendendo sempre
que existe um fardo que é individual. O apóstolo Paulo, ele disse, como nós lemos no texto, que se nós nos consideramos espirituais, nós precisamos olhar para as pessoas que passam por alguma debilidade com um olhar e uma atitude de humildade e mansidão. Paulo disse: vocês que são espirituais, vocês que têm o Espírito Santo, devem agir com mansidão, com humildade. E Paulo diz uma segunda coisa importante: ajudando o irmão que está em pecado, em fraqueza, que está afundando, ajudá-lo a se restaurar. Então pense, alguém que é guiado pelo Espírito Santo precisa ter humildade, paciência, mansidão, para ajudar aquele que está em pecado, em falta e debilidade, a ser restaurado ou a ser colocado de novo no caminho certo. E Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo, que pode ajudar alguém a ser restaurado, deve tomar cuidado, porque às vezes nós nos consideramos muito importantes. Consideramos que estamos bons demais, maduros demais, ocupados demais, para perder tempo com pessoas em seus pecados e debilidades. Sabe o que Paulo diz, querido? Cuidado, para que você não comece com orgulho a se comparar com a pessoa que está passando por um momento difícil. Se comparando com ela, você se sinta orgulhoso, autossuficiente e você se sinta muito bom e melhor que ela porque ela está vivendo um momento difícil. Foi por isso que Paulo disse no versículo 1, quando você lida com os problemas dos outros, cuidado para que você mesmo não seja tentado. E sabe, querido, quando nós nos deparamos com pessoas em momentos de fraqueza, é muito comum nós nos sentirmos superiores, maduros, melhores, porque nós não estamos passando por aquele problema e porque nós estamos ajudando alguém naquele problema. Paulo reconhece que nós podemos, por mais que achemos que somos espirituais, correr um sério risco de não estarmos aptos a erguer pessoas em momentos de debilidade. Eu preciso perguntar para você, será que você é um tipo de pessoa que está atenta aos problemas daqueles que estão ao seu redor? Querido, pensa nisso. Talvez você não esteja tão consciente das fraquezas e debilidades dos que estão por perto. Talvez você está ocupado. Ou talvez não está convivendo com as pessoas de maneira suficiente. Ou quem sabe até está insensível para conflitos e problemas dos outros que você considera imaturidade e bobagem. Sabe o que Paulo disse? Especialmente no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Querido, olha como essa palavra ela é poderosa e clara. Leve a carga um do outro. E quando fala carga, querido, está falando sobre lutas, conflitos, perdas, tribulações, provações. Paulo está falando sobre cenários de vida que acontecem para mim e para você. Perdas, problemas financeiros, problemas na saúde, nos relacionamentos, na criação de filhos, dias de tribulação, tristeza, depressão, ansiedade, são cargas da nossa vida que elas constantemente estão presentes em nós. E Paulo diz, ajude um ao seu próximo a passar por esses momentos difíceis. E quando ele fala essa palavra, ele diz assim, que quando nós nos envolvemos com os outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Você sabe o que isso significa? É como se Paulo estivesse dizendo assim, nós cumprimos a lei de Cristo quando nós ajudamos os irmãos. Nós cumprimos a lei de Cristo, que é
amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como amamos a nós mesmos? Nós cumprimos a lei do amar ao próximo quando nós nos envolvemos e quando nós ajudamos uns aos outros. Querido, Cristo, ele sempre teve em mente que os seus discípulos, os seus verdadeiros discípulos, seriam pessoas envolvidas que fariam isso, amariam cada um ao seu próximo e estariam presentes e participando das necessidades uns dos outros. E quando eu falo essa palavra, eu creio que há muitas pessoas carregando muitas cargas nesse exato momento. Quantos não estão passando por problemas familiares, financeiros, na saúde, passando por problemas emocionais, no relacionamento com pessoas próximas? Queridos, nós passamos por isso. São cargas que nós levamos. E eu tenho certeza que ninguém que está ouvindo esse vídeo, inclusive eu também, ninguém está isento de alguma carga nesse momento. Mas sabe, nós precisamos criar envolvimento com as pessoas. Criar envolvimento com elas ao ponto de nós sentirmos por elas aquilo que elas estão passando. Para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos compartilhar aquele fardo. E querido, compartilhar não é que nós vamos resolver o tempo todo os problemas das pessoas, não. Mas nós vamos participar, ajudar, ouvir, contribuir, orar por essa pessoa, estar presente. Às vezes o que a pessoa quer é uma palavra. Talvez o que ela quer é uma conversa. Um amigo, alguém que estenda a mão, talvez é uma espécie de suprimento e provisão que nós podemos dar. Eu sei, querido, que nós, infelizmente, não podemos solucionar os problemas de todo mundo o tempo todo. Mas nós podemos participar, podemos nos envolver, estender a mão e dizer, companheiro, eu posso ir contigo, eu posso ajudar você. E quando nós passarmos por momentos em que cargas estão sobre nós, que nós também possamos ter alegria de outros estarem ao nosso lado. Será que nós estamos sendo verdadeiros discípulos, queridos? Será que quando nós olhamos para nós, que nos dizemos Igreja de Cristo, será que nós estamos cumprindo verdadeiramente a lei de Cristo? Não assuste o que eu vou dizer. Durante muito tempo, a Igreja de Cristo se tornou mais um dedo apontado em atitude de julgamento do que uma mão estendida em um gesto de ajuda. Muitas igrejas e muitos irmãos, muitos grupos religiosos condenam mais e julgam mais do que acolhem, perdoam e trabalham na restauração. Quantas vezes pessoas que do seio da igreja cometeram algum pecado e foram disciplinadas, foram banidas da igreja ou colocadas numa disciplina que nunca encerra, e não foram restauradas e amadas. Quantas pessoas que no seio da igreja cometeram algum pecado e foram como que excluídas, ignoradas para sempre. Porque cometeram algo absurdo, querido. Se alguém dentre nós tem alguma debilidade, ao invés de a igreja punir, julgar e afastar, a igreja deveria sim mostrar o erro, mas acolher e restaurar. Como Cristo disse, quando os religiosos do seu tempo estavam com a mulher pega em flagrante adultério, eles estavam com pedras nas mãos para jogar nela, e Cristo disse, se você não tem pecado, atire a pedra. E todos, com consciência culpada, viram que eram culpados, porque nenhum de nós está sem pecado. Querido, nós não podemos condenar pessoas. Nós podemos amar pessoas, nos envolver com pessoas, ajudar pessoas, porque nós também somos pessoa e precisamos que pessoas nos amem, cuidam de nós e nos ajudem a ser restaurados.
Paulo diz: leve a carga um do outro, e assim cumprirei a lei de Cristo. Mas Paulo diz no versículo 5 que cada um precisa carregar o próprio fardo. Na versão que eu li, da Nova Versão Transformadora, o texto disse a seguinte palavra: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. A versão revista e atualizada, que nós usamos com frequência, ela fala que cada um deve levar o próprio fardo. E alguém pode dizer assim: poxa, Tiago, mas como é isso? O versículo 2 fala que um deve ajudar o outro a levar a carga. E no versículo 5 diz que cada um leva o próprio fardo. Querido, quando Paulo fala de carga, Paulo está falando sobre esses conflitos e problemas da vida. Mas quando ele fala sobre o fardo, Paulo está falando sobre a responsabilidade individual. A minha responsabilidade, que tem a ver com a minha conduta, as minhas decisões, a minha crença ou descrença, as minhas escolhas morais. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, querido, existem lutas pelas quais você passa, que pessoas podem te ajudar, mas existem decisões e atitudes que somente a pessoa pode tomar. E sabe, querido, nós devemos ajudar uns aos outros, mas a verdade é que existem decisões e responsabilidades que estão sobre cada indivíduo, e as escolhas que ela faz, o caminho que ela anda, a crença ou descrença, os valores que ela acolhe para si, são responsabilidade dela e não nossa. Eu poderia dizer, em outras palavras, que nós podemos trabalhar nas ações, no que é plantado e feito, mas o resultado não é nossa responsabilidade. Eu digo isso, querido, não no que diz respeito a nós, mas quando nós ajudamos o próximo. Pare para pensar. Você pode conhecer alguém que está se entregando a algum vício, por exemplo. E você trabalha, se esforça, luta, peleja, dedica tempo, oferece ajuda, oferece clínica, tratamento, e você dá o seu máximo para ajudar. Você, então, está levando a carga daquele irmão. Você está trabalhando na operação, mas o resultado do que você está tentando fazer não depende de você, porque é aquele irmão que está indo para a direção do vício que precisa fazer uma escolha, se ele aceita ajuda ou não, como ele vai se conduzir, quais os valores vai acolher. E no fim, se aquela pessoa rejeita sua ajuda e se ele se entrega àquele vício, é responsabilidade dele. O caminho que ele trilha é responsabilidade dele. E se um dia esse irmão, por um acaso, vamos dramatizar a história, ele morre por decorrência do caminho que ele escolheu do vício, aquilo foi responsabilidade dele. É como se Paulo dissesse: nós podemos ajudar, mas responsabilidade é individual. A responsabilidade é intransferível. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Querido, nós podemos ajudar, mas nós não podemos nos responsabilizar. Nós não podemos nos culpar por um resultado que não foi o que nós pretendíamos. Eu creio, querido, que existem pessoas que estão querendo transferir a responsabilidade do que fazem para outra pessoa, culpando os pais, culpando o cônjuge, culpando o governo, culpando Deus, culpando a igreja, culpando todo mundo pela conduta errada, pelos valores errados e pela falta de fé que tem e pela falta de comprometimento. Sabe o que Paulo fala? O fardo, a responsabilidade da conduta é individual e cada um precisa ser responsável por si mesmo. O que quero dizer com isso, querido? Todos temos fraquezas. Todos passamos por momentos ruins. E o que nós precisamos de verdade é de irmãos espirituais, irmãos que têm o Espírito Santo, que vão com a ajuda de Deus
ter humildade, vão ter mansidão e vão trabalhar para que nós sejamos restaurados, acolhidos, tomando cuidado para não se sentirem superiores. Você deve ser esse irmão cheio do Espírito, que vai cumprir a lei de Cristo, amando pessoas e ajudando-as a levar as suas cargas. Mas lembra, querido, a responsabilidade, o modo como nós procedemos, a nossa conduta, as nossas escolhas, elas não são responsabilidade do outro, mas nossa. Nós ajudamos pessoas, mas elas são responsáveis por elas. Pessoas nos ajudam, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Um dia, todo mundo terá de dar contas diante de Deus. E o que eu quero te dizer é: seja responsável pela sua vida, responsável pelas suas escolhas. Seja alguém que leva as cargas dos outros, se envolva com elas. E quando você vir alguém passando por um momento de pecado, luta, fraqueza, se envolva com essa pessoa. Sabe, é muito fácil julgar pessoas, mas é mais cristão e correto ajudar pessoas. Muitas religiões do mundo não têm ajudado outros. Muitos grupos e conceitos do mundo têm trazido peso e culpa. Mas sabe qual é uma grande lição que Cristo ensina? Ele se envolvia, ele amava, ele estendia a mão. Ele não dizia que o errado é certo, não. Ele não era tolerante com o pecado, mas ele amava o pecador e nos deixa essa lição. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, lembrando que existe um fardo, a responsabilidade, ela é individual. Mas, no que depender de nós, queridos, vamos amar, envolver e contribuir. Sabe? Talvez você esteja precisando disso. Talvez alguém perto de você esteja precisando. Quando você identificar, se entregue a essa pessoa, ame, apoie, se envolva com ela de alguma forma. Isso é o que Cristo espera. E essa é uma ótima e necessária reflexão para esse dia. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e nos dá a oportunidade de conhecer a Tua vontade. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a amar pessoas, a nos envolvermos com pessoas. Deus, o Senhor sabe que a nossa tendência, a nossa natureza humana, ela é egoísta. E nós costumamos, ó Deus, viver focados em nós mesmos, deixando que cresça a intolerância com respeito ao próximo. Eu quero te pedir, Pai, ajude cada pessoa a se envolver umas com as outras e que assim sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. Consola-nos, Pai, restaura-nos e guia-nos no teu caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, querido, eu quero te convidar a tomar um tempo de oração. Se você tem essa possibilidade, dobre seu joelho, ore com quem está perto de você. Faça um exercício de análise. Olhe ao redor. Talvez há pessoas perto de você precisando compartilhar a carga. E se você estiver também sobrecarregado e aflito, deixe que alguém te ajude. E lembre-se sempre, Cristo, Ele troca conosco. Ele pega o nosso fardo pesado e coloca em nossos ombros um fardo leve. Ele disse, vinde a mim o sobrecarregado, o cansado, o aflito, eu te darei alívio. E quando você for ajudar alguém, leve Cristo para essa pessoa. E querido, acima de tudo, seja humilde para julgar. Seja humilde para ajudar, não para julgar. Ame pessoas. Cristo diz que nós cumprimos a sua lei quando nós amamos. Espero que dos céus Deus dê graça e paz para cada um e que Deus possa ajudá-lo a lidar com os dilemas e com os desafios da sua vida. E eu espero
que você seja um grande colaborador que ajude outros nas cargas que carregam. Que Deus te abençoe.